Exatamente, estamos pela bondade e pela misericórdia do Senhor nosso Deus, se não me engano, estamos na quarta aula, creio que sim, esta é a quarta aula da nossa matéria de escatologia bíblica, módulo 1, quarta aula do módulo 1, matéria de escatologia bíblica. Hoje é quinta-feira, dia 5 de maio de 2022, turma das quintas-feiras, curso básico em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Eu acredito que dentro desta matéria, hoje é a aula com o menor número de alunos, né? Temos somente o irmão Fábio e as duas Marias, né? Está faltando uma terceira Maria, mas tudo bem, porque ficariam as três Marias. Mas hoje estamos com as duas Marias, irmã Maria das Neves, Maria da Cunha, Almeida, perdão, e irmã Cássia e irmã Viviane. Então, somos hoje cinco alunos apenas, mas estamos aqui com cinco, com dois, até dois. Com um fica difícil, porque é impossível nós darmos aula. Mas com cinco estamos aqui, lamentamos as dificuldades, né? Todos, alguns, ou a maioria, teve tudo ao mesmo tempo, né? Entendemos, problema de trabalho, de família, de igreja, isso e aquilo, e vai. Mas estamos aqui. Deixa eu passar com vocês as páginas que nós já estudamos. Nós tivemos já 3 aulas e ficamos dentro de uma introdução, por sinal até bastante longa, e hoje a gente vai dar um pequeno avanço, um pequeno arranque. Só para vocês entenderem, as páginas 4, 5 e 6, se você olhar com muita atenção, acredito que sim, elas são muito parecidas, são muito semelhantes, porque elas praticamente falam ou expõem os mesmos assuntos. Isso eu fiz de propósito para chamar a atenção de vocês, né? Porque nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus faz questão de fazer referência a esses assuntos. Que são esses assuntos? Os falsos cristos, guerras, catástrofes naturais e fomes, a besta, a grande tribulação, o arrebatamento e a parábola da figueira, né? Se vocês observarem com atenção, esses mesmos assuntos ou temas, eles são repetidos, eles são mencionados, com a única diferença em Lucas, que fala sobre a cidade de Jerusalém sendo cercada. Isso eu prefiro falar um pouquinho mais à frente, né, que a gente vai dedicar um momento para estendermos bem detalhadamente sobre esta temática, certo? E aí a gente vai dar um saltinho hoje para a página 7. Página 7. Nós vamos entrar, então, no fenômeno das seitas e das heresias. Em outras palavras, um dos grandes sinais que apontam a segunda vinda do Senhor Jesus, ou pré-arrebatamento, também seriam as seitas, né? As falsas religiões que têm dominado, né, o planeta e estão crescendo numa proporção assustadora, assustadora, assustadora. Vamos, então, na página 7, entrar sobre as seitas, né? Vamos, então, entender isso aqui. As seitas estão em todos os lugares. Elas estão crescendo e florescendo a cada dia. Algumas seitas causam grande sofrimento aos seus seguidores. A irmã Maria Almeida tem, né, no caso, a irmã Maria das Neves tem a cópia, né, da apostila, né, pelo menos, que não consegui enviar. Aliás, eu fiz um segundo reenvio e não chegou para o endereço da irmã Maria Almeida. Também não estou entendendo o mistério. Aí eu conversei agora, vamos falar com a irmã Viviane, se ela pode emprestar o endereço dela, para ver se a apostila chega. Mas, Viviane, a sua apostila chegou ao seu endereço? Sim ou não? Não ouço a irmã Viviane de novo. Ela está com dificuldade de conexão hoje, eu percebendo. Queria saber demais se ela recebeu. Depois eu pediria uma de vocês duas irmãs, a irmã Maria Almeida, irmã da Maria das Neves, né, com a irmã Viviane, para saber se ela recebeu a apostila. Porque se ela recebeu, então está de boa. E eu posso mandar
para o endereço dela, vou fazer um novo reenvio. Impressionante, nunca isso me aconteceu, de eu fazer 3 reenvios para o mesmo endereço, né? No caso, eu vou fazer agora para o endereço da irmã Viviane, Sim, caso ela... sim, Sim. pastor. A senhora Eu recebeu? recebi, pode enviar das meninas. Isso, eu não podia... É Pode estranho, meu né? endereço. Porque o endereço da irmã Maria Almeida não tem caixando. Já mandei 2 vezes e não chegou e nem voltou, que é o mais estranho, né? Que quando não chega, geralmente volta para mim. Mas não chegou. Então eu vou reenviar já então para o endereço da irmã Viviane e vou deixar Sim, bem claro que é para o nome, tá bom. é em nome das 2. Obrigado, irmã Viviane. Obrigado. Vamos lá. Por nada. As seitas estão em todos os lugares, elas estão crescendo e florescendo a cada dia. Algumas seitas causam grande sofrimento aos seus seguidores, enquanto outras até parecem muito úteis e benéficas. Com a proximidade do final do século, estão surgindo novas seitas religiosas e filosóficas, responsáveis pelos mais absurdos ensinamentos com relação ao final dos tempos. Essa confusão de ideias está sendo despejada em cabeças incautas, acabando muitas vezes em tragédias. Vou citar algumas delas, né, que têm marcado a trajetória dos últimos anos. Em 1977, José Maurino Carvalho e Maria Nilza Oliveira Pessoa foram considerados os mentores do assassinato de 8 crianças em 30 de abril de 1977, na praia de Stella Maris, no caso que ficou conhecido como o caso Matote Grata. Eles eram líderes da Igreja Universal Assembleia dos Santos. Escute essa, não é a Igreja Universal do Reino de Deus, é uma outra igreja com nome parecido, Igreja Universal Assembleia dos Santos. A seita pregava o abandono de obrigações mundanas como o casamento civil e o voto. O líder dizia que ainda Jesus havia ordenado as mortes. Olha o absurdo do negócio. Em 1978, então, o missionário norte-americano Jim Jones foi responsável pela morte de 900 seguidores na Guiana Francesa, todos envenenados após ter anunciado a eles o fim do mundo. Um fato interessante desse trágico acontecimento foi o depoimento de um dos militares americanos responsáveis pela remoção dos corpos. Ele disse que, após vasculhar todo o acampamento, não foi encontrado um só exemplar da Bíblia. Jim Jones substituiu a Bíblia por suas próprias palavras. Isto é muito chamativo. Em 1993, o líder religioso David Koresh, que se intitulava Reencarnação do Senhor Jesus, promoveu um verdadeiro inferno no rancho de madeira onde ficava a seita Branch Davidian, seduzindo seus seguidores com a filosofia que deveria morrer para depois ressuscitar das cinzas, derramou combustível no rancho e ateou fogo, matando 80 pessoas, incluindo 18 crianças. Em 1997, outra seita denominada Heaven's Gate, Portão do Céu, que misturava ocultismo com fanatismo religioso, levou 40 seguidores ao suicídio. Na ocasião, essas pessoas acreditavam que seriam conduzidas para outra dimensão em uma nave que surgiria na cauda do cometa Halley-Bopp. Loucura total. Em 27 de dezembro de 1998, o pastor da seita Igreja Pentecostal Unida do Brasil, no Acre, foi preso. Ele era acusado de incentivar os pais a matar seus filhos. As pessoas eram mortas, sempre apauladas, e depois tinham os corpos carbonizados, inclusive 3 crianças, num total de 6 vítimas. A seita tinha cerca de 100 adeptos. O pastor alegava ter recebido mensagem de Jesus para consumar a execução. No ano 2000, em Konungo, no sudeste de Uganda, o reverendo Joseph Kiweteri juntou seu nome ao de tantos outros líderes de fanáticos inspirados no Apocalipse, levaram seus seguidores a praticarem assassinatos e depois a se suicidarem. Até o momento, as autoridades revelaram a existência de 330 vítimas, 78 delas crianças, todos crentes da seita restauração dos 10 mandamentos de Deus. Sabe os motivos mais profundos nesta nefasta influência que o livro da Revelação exerceu até os dias de hoje sobre inúmeras seitas milenaristas cristãs. No Brasil, também existem muitas seitas e denominações que reforçam ou que se reforçam em profecias do Apocalipse. Uma das mais conhecidas, devido ao destaque dado pela mídia, são os Borboletas Azuis da Paraíba, que em 1980 anunciou um dilúvio
para aquele ano. Olha só que loucura essa aqui. Em Brasília, encontra-se o Vale do Amanhecer, que conta com aproximadamente 36 mil adeptos. No Paraná, um homem de nome Yuri Thaís se auto-intitula o próprio Senhor Jesus reencarnado, fundador da seita Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Ele parece ter decorado a Bíblia de capa a capa e com isso tem enganado a muitos. Isso é só um resuminho para vocês verem que estamos vivendo num mundo de total loucura, de total desvario, de total caos, né? De total alienação. A Bíblia simplesmente não entra quase em nenhuma destas seitas, porque isso é uma característica, né, clássica das seitas, eliminar a autoridade da Bíblia. Já as falsas religiões, isso para você entender, qual a diferença entre seita e falsa religião? As seitas substituem a Bíblia e substituem a autoridade da palavra de Deus. Guarde isso, tá? As seitas têm esse poder, afasta a Bíblia, elimina a Bíblia do circuito e elimina também a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, as falsas religiões, pelo contrário, elas pegam a Bíblia, distorcem a Bíblia, Jesus entra no meio, só que ele é colocado numa posição subalterna, numa posição inferior. Quando estão me entendendo, gente? A diferença. Temos que estabelecer bem claro essa diferença. O que são seitas e o que são falsas religiões. Então, agora nós vamos falar das falsas religiões, também um resuminho. E elas, interessantemente, usam a Bíblia, elas colocam a Bíblia e outros livros ou no mesmo nível, ou a Bíblia fica abaixo. E aparece Jesus, no mesmo nível de outros líderes, ou abaixo. E para não ser nem seita e nem falsa religião, Jesus tem que estar acima, e junto com a palavra de Deus. Essa é a coisa. Jesus e a palavra nivelados, não se trata nem de seita, nem de falsa religião. A seita elimina Jesus, a seita elimina a palavra de Deus. A falsa religião coloca Jesus num patamar abaixo e a palavra de Deus no patamar abaixo. Essa é a diferença. Vamos, então, conhecer as falsas religiões bem conhecidas no nosso meio. Catolicismo. Quem conhece o catolicismo? Catolicismo. Interessante dizer que tem dois tipos de catolicismo. O catolicismo romano, que é chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E tem o catolicismo ortodoxo, Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, também conhecida como Igreja Católica Oriental, que não aceita a autoridade do Papa, mas aceita a autoridade do Patriarcado de Istambul, que era a antiga cidade de Constantinopla, na Turquia. Mas vamos ter a visão do catolicismo. O conceito está lá na página 8. O catolicismo romano é a religião que reconhece o Papa como autoridade máxima, que se expande por meio de sacramentos, que venera a Virgem Maria e os santos, que aceita os dogmas como verdades incontestáveis e fundamentais, e que tem o ato litúrgico mais importante, a missa. Então, para o católico, a missa é tudo. Tudo, tudo, tudo. Nada mais elevado, mais importante para o católico romano que a missa. A palavra católico vem do grego cathólicos, que quer dizer universal. Então, no sentido bíblico, até a palavra católico não está errado, tá? Universal, que envolve. Mas no sentido doutrinário, sim. O católico está totalmente fora, né, da orientação da Escritura Sagrada. Durante os primeiros séculos, ocorreram muitas perseguições aos cristãos. Isso cooperou para que a igreja se mantivesse fiel às Escrituras. Este período é chamado de Era Patrística, ou a Era dos Pais da Igreja. A corrupção no cristianismo começou já em meados do século III, onde houve o primeiro rompimento sério dos cristãos por causa da introdução dos batismos de crianças. Aí, para você entender que os batismos de crianças começou aí, em meados do século III. O rompimento foi chamado de desfraternização. No século IV,
Constantino ascendeu ao posto de imperador. Este apoiou o cristianismo e fez do mesmo religião oficial do Império Romano. Assim sendo, muitos ímpios se tornaram cristãos por motivos políticos e escusos, ou seja, não deixaram de existir conversões genuínas. Constantino convocou em 325 depois de Cristo o Concílio de Nicéia. Aí você pode anotar, a partir daí é que surge o catolicismo romano, influenciado por doutrinas pagãs, ou seja, Constantino faz a mistura daquilo que a Bíblia ensina com rituais pagãos. Como pode haver essa junção entre o cristianismo e Roma? Roma, que sempre foi o centro da idolatria, em que seus imperadores eram considerados deuses. Alcides Pérez, que é um historiador, conta que em 326 depois de Cristo, um ano depois do concílio, Constantino vai a Roma para celebrar o 20º ano de seu reinado. Por intriga palaciana, manda prender seu filho Crispo, que é logo julgado, condenado e morto pelo próprio pai. Vejam só, foi esse homem que deu origem a essa junção de catolicismo com romanismo. Muitas doutrinas foram acrescentadas, como, olha só, oração pelos mortos começou a ser aceita por volta de 300 depois de Cristo. O começo da exaltação de Maria, onde o termo Mãe de Deus surgiu pela primeira vez em 431 depois de Cristo. A doutrina do purgatório em 593 depois de Cristo. A adoração da cruz, imagens e relíquias em 786 depois de Cristo. A canonização dos santos mortos em 995 depois de Cristo. O celibato do sacerdócio em 1079 depois de Cristo e assim em diante. A autoridade das escrituras. Vocês vejam que é uma salada pesada, salada a qual muitos, milhões estão aprisionados até o dia de hoje. Como é que um católico encara a escritura sagrada? Vamos lá. Para o catolicismo romano, a Bíblia não é a única regra de fé. Começou a fracassar aí. A revelação, segundo eles, está apoiada no seguinte tripé: as escrituras, a tradição da igreja e o magistério. Isso aí é pesado. Vamos lá. Existe o fato da Igreja Católica possuir livros apócrifos em sua Bíblia. Os livros apócrifos fazem com que o Velho Testamento tenha 46 livros, ao invés de 39. Os apócrifos são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º de Macabeus, 6 capítulos e 10 versículos, acrescentados no livro de Esther e 2 no livro de Daniel. Foi no Concílio de Trento, em 15 de abril de 1546, em sua 4ª sessão, que a Igreja Católica declarou estes livros sagrados. O termo que a teologia usa é canônicos. Então, para nós, repito, estes livros que acabamos de mencionar, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, os 2 de Macabeus, os 6 capítulos e 10 versículos acrescentados no livro de Esther e 2 no livro de Daniel, estes não são para nós considerados canônicos, inspirados pelo Espírito Santo. Agora, destes aqui, se você quiser anotar, eu recomendo 2 para leitura. Por quê? São de cunho histórico, para você saber o que aconteceu no período do livro do profeta Malaquias para Mateus. Pouca gente sabe. O que aconteceu? Houve uma lacuna de tempo, né, entre Malaquias e Mateus. Pouca gente sabe. É o chamado silêncio profético. O Espírito Santo deixou de inspirar, de dar aos profetas uma revelação da vontade de Deus. Então, ficou aquela lacuna, aquele gap de 400 anos aproximadamente. E os livros de 1ª e 2ª de Macabeus explica, não é, que houve uma batalha pesada entre uma família e um rei ímpio de origem síria, por nome de Antíoco IV Epífanes, também chamado de Antônio Epifânio.
E esta família chamava-se a família Macabeus, Judas, Simeão e Matatias. Então, eles entraram numa luta pesada contra este rei. Por quê? Porque este rei proibiu os sacrifícios dentro do templo de Jerusalém. Então, os sacrifícios foram cortados por imposição deste rei ímpio. Então, os livros de 1ª e 2ª de Macabeus dão essa narrativa e explica aquela festa judaica chamada Hanukkah, que é o candelabro, só que com 8, ao invés de 7 braços. Porque o candelabro, segundo a Bíblia, lá em Êxodo capítulo 26, ele tem 7 braços. Mas o Hanukkah tem 8 e até em algumas versões 9. Então, o Hanukkah, você, para conhecer a história do Hanukkah, da origem do Hanukkah, você teria que ler o 1º e 2º livro de Macabeus. Recomendo que você tenha uma Bíblia católica, mas só, unicamente, para fazer esta análise, esse reconhecimento dos 2 livros de Macabeus, porque são livros históricos. Os demais livros não têm nenhum valor para a nossa edificação e crescimento espiritual. É muita lenda, é muita bobagem, é muito absurdo. Tem até um dragão nessa história, né? Bel e o dragão, coisa de louco, né? E o católico crê aquilo ali de pé junto, como fosse revelação da parte de Deus. Acredite, é uma coisa assim bem louca. Vamos lá. Salvação. Como é que o católico encara a salvação? Segundo o catolicismo, a salvação é adquirida através da graça de Deus, da fé e obras, e da igreja e seus sacramentos. Olha só a mistura. Para o católico não é suficiente a graça de Deus. Tem que acrescentar um pouco mais. Para nós, a salvação é baseada na graça e na fé. Mas o católico, ele coloca um tempero a mais. Tá? Ele coloca obras e a igreja e seus sacramentos. Olha que sério. Batismo de crianças. Os católicos creem que o batismo é necessário à salvação. Onde está escrito isso na Bíblia? Não existe isso. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então, a condenação vem não pelo batismo, mas pelo fato de não crer. Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo? Batismo não salva ninguém. Nunca vai salvar. O batismo é uma confissão pública de fé. Se a pessoa tem as condições de se batizar, é outro assunto. Mas não quer dizer que ela vai perder a salvação porque não se batizou. Tem igrejas aqui na América, sim, igrejas brasileiras e hispanas, que batem pesado. Não, se não se batizar, está no inferno. Mas me prova na Escritura. Se não me provar na Escritura, a coisa fica só na cabeça. Mas tem gente. E olha, não é pouquinho gente, não. São por aí mais de 3 a 4 mil pessoas que estão acreditando pesado que para ser salvo tem que ser batizado. Só Deus na causa para ter misericórdia. O batismo de crianças. Como já falamos, né? Os católicos creem que o batismo é necessário à salvação, sem o batismo a pessoa está condenada ao inferno. No Concílio de Trento foi declarado: as crianças, se não forem regeneradas para Deus, através da graça do batismo, quer seus pais sejam cristãos ou infiéis, nascem para a miséria e perdição eternas. Preste atenção, há uma polêmica séria com a questão das crianças. Deixa que eu entre em 2 pontos importantes para dentro da matéria, não vai fugir a matéria. Essa matéria ela abre um leque enorme para nós analisarmos, não debatermos, né? Porque quando estudamos a palavra de Deus não é para ser debatida, embora eu entendo e conheço escolas teológicas que motivam o debate. Não é o nosso caso, porque a Bíblia nos orienta que o debate tem uma tendência a criar polêmica, a criar divisões, a criar confusões, a incitar o excesso de exposição de ideias que muitas das vezes não vão de acordo com a Bíblia. Então, não é saudável fazermos debates sobre a palavra. Trocar ideia é uma coisa, debater é outra coisa. Levar o aluno a pensar, ler o texto e chegar a uma conclusão é outra coisa. Repito, eu conheço ao longo dos anos de escolas teológicas que provocam o debate. Nós entendemos
que isso é antiético, não é saudável e causa o quê? Prejuízos para o crescimento e o amadurecimento da fé do cristão. Mas existe uma ideia muito mal interpretada sobre a questão das crianças. Entenda-me bem, se quiser até anotar. Tem dois textos que alguns pastores se agarram para fazer afirmações. Presta atenção. Na escatologia bíblica, como em geral na palavra de Deus, só podemos fazer afirmações concretas quando temos, um mínimo de 3 textos. Muita atenção aqui. Para eu fazer uma afirmação que se trata de um ensino da palavra de Deus, eu tenho que ter pelo menos 3 textos como mínimo. Mas como é que eu sei que isso é verdade? Agora eu vou ensinar vocês a entrarem na Bíblia para vocês avaliarem quando o ensino é verdadeiramente bíblico e quando não é verdadeiramente bíblico. A própria Bíblia traz em si um critério. Não sei se vocês conhecem esse critério, mas eu vou dar esse critério agora. E vocês, não está na apostila, não. Mas vocês vão anotar esse critério. É um critério muito simples, mas é tão simples que não é ensinado. É simples demais. Vamos lá. Dois textos deles estão no livro de Deuteronômio e outro na primeira carta de João, no capítulo 5. Vamos em Deuteronômio, capítulo 17. Abra lá sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17. Versículo 6. Anote aí. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Esses são os textos que provam que a Bíblia traz critérios para você descobrir se aquele ensino é verdadeiramente bíblico ou não é. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Muita atenção aqui, Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. O que é isso? Para nós afirmarmos algo como ensino genuinamente bíblico, temos que ter o testemunho de 2 ou 3 bocas, trazendo para a prática de 2 ou 3 versículos. Isso não é coisa da minha cabeça. Deuteronômio 19:15. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Agora, sublinha essa frase aqui no finalzinho do versículo 15. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio, ou seja, o assunto, para ter confirmação, tem que ter 2 ou 3 versículos ou 2 ou 3. Entenda que aqui testemunha não é somente a pessoa em si, mas também é a testemunha da própria palavra revelada e escrita. Como é que eu posso ter certeza disso, pastor? Primeira carta de João, capítulo 5. Para você ver que Deus é tão lindo que ele não deixa nada a desejar. Ele está nos trazendo 3 textos para entendermos o critério da confirmação se o ensino é bíblico ou não é. Primeira carta de João, capítulo 5. Capítulo 5. Versículos 6, 7, 8 e 9. Aqui bem mais extenso, mas você vai entender. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. E não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Agora, observe aqui o versículo 7. Observe. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Verso 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água
e o sangue, e estes três concordam nu. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, e que de seu Filho testificou. Anotaram aí? Entenderam então? Não podemos tomar um ensino, afirmar, na verdade. Não podemos fazer nenhum tipo de afirmação sobre um ensino sendo verdadeiramente bíblico se não tiver amparo, sustentação por dois ou três, ou até mesmo mais. Mas o mínimo seriam dois, três. Se tiver quatro, cinco, seis, amém. Está mais do que confirmado. Mas se tiver abaixo de três, dois, não tem validade em dizer isso aqui é uma afirmação e podemos dizer é um verdadeiro ensino bíblico. Agora, prestem bem atenção ao que eu vou dizer. Existem, diante disso, quatro situações que temos que separar bem, e olha que causa um pouco de confusão. Afirmação. Para eu afirmar qualquer coisa na Bíblia como ensino bíblico, eu tenho que usar esse critério que eu acabei de mostrar para vocês agora. Tá? 2 ou 3 textos. Aí eu posso fazer a afirmação. Tenho a teoria. O que é teoria? Eu trabalho com alguns textos que não estão muito claros, e aí eu faço uma avaliação e não consigo chegar a uma conclusão final, porque é uma teoria, faz sentido até, mas não tem o quê? Encaixe dentro dos critérios bíblicos de 2 ou 3 textos. Isso seria uma teoria. Estão me entendendo? Dedução é uma suposição, uma conjectura. Eu apresento um assunto, busco na Bíblia algum tipo de apoio e, na pior das hipóteses, encontro um só texto, ou dois. Fico, então, a dedução ela é mais fraca do que a teoria. A teoria, você colocando de um lado, faz até um certo sentido, a dedução nem tanto. E temos a especulação. A especulação é um pouco além da dedução e da conjectura, mas eu só fico naquela ideia baseada no quê? No meu ponto de vista. Nem na Bíblia eu encontro amparo ou respaldo para trabalhar com uma especulação. Por que eu estou colocando isso? Tem 2 textos na Bíblia, só 2, e nenhum se ampara dentro do outro, com respeito à situação da salvação de crianças. Eu creio que você já deve ter ouvido muito falar sobre isso, né? As crianças serão definitivamente salvas ou não? Alguém já ouviu falar dessa pergunta? Ou de alguém criar uma polêmica sobre essa situação? Quem de vocês já ouviu? O que a Bíblia fala sobre isso? Interessantemente, a Bíblia não tem uma palavra final sobre isso. Mas, pastor, tem 2 textos. E quais são? Deixai vir a minhas criancinhas, que nos tais é o reino dos céus. E o outro texto? O perfeito louvor vem da boca daqueles que mamam. Estão percebendo? São 2 textos totalmente diferentes. Não existe nenhum texto, preste atenção, isso aqui é sério, que apoie o outro. Ou seja, não tem nenhum texto que apoie deixar vir as minhas criancinhas que não estão no reino do céu. Não existe nenhum texto semelhante ou igual, que faça isso. Apoio, casamento, não existe. E não existe nenhum outro texto, nem parecido, nem igual, que apoie o outro texto. Aí nós ficamos o quê? Com uma teoria, e até um pouquinho pior, porque as teorias podem ser confirmadas na base de dois textos como mínimo, ou um texto sobre o outro, mas que a coisa não fique clara. Mas aí, neste caso, nós trabalhamos com uma dedução. Não podemos afirmar, irmãos, vamos ser claros, a Bíblia não tem uma palavra final para dizer criança morreu, está no céu. Partimos do princípio que, veja bem, o ser humano ele é gerado em pecado. Ele é gerado em pecado. E o pecado ele é consequência de uma transgressão. Agora, preste atenção. Você vai ser inteligente na pergunta que eu vou colocar agora. Uma criança
de berço, uma criança que está sendo amamentada, 2, 3 anos de idade, ela, tecnicamente, teria consciência de pecado? Sim ou não? Não. O pecado existe dentro dela por herança de Adão e Eva. Concorda comigo? Todos nós herdamos. Mas aqui eu me refiro à questão da consciência. Consciência. E a Bíblia diz que no momento que temos consciência de algo, aí entra o pecado. No momento que não há consciência, daí subentendemos, não estou aqui fazendo afirmações, por favor, que na base da consciência pode ser, é possível, porque Deus não é injusto, que algumas crianças, dependendo do nível de consciência, possam ser salvas. Porque a entrada nossa lá no céu vai ser uma tremenda surpresa. Exemplo, tem crianças de 8 anos. Não sei se vocês já viram isso, ou se vocês tiveram esse tipo de experiência, que já tem consciência do que estão fazendo. Tem consciência de pecado, de coisa, do que fazer certo, do que fazer errado. Alguém já teve essa experiência de se deparar com uma criança de 8, 9 a 10 anos que já faz a coisa sabendo, já faz a coisa na base da maldade. Mas vamos partir de uma criança de colo, uma criança de 3 anos, uma criança de 4, uma criança de 5. Vocês estão percebendo? É um assunto que, queira ou não, ele cria um pouquinho de polêmica. Como é um assunto polêmico, nós temos que ter muita sabedoria para falar desse assunto e deixar bem claro, a Bíblia não se pronuncia com uma palavra afirmativa, uma palavra final. Se aquela criança de família de não crentes vai para o inferno ou vai para o céu. O céu é um lugar santo. O céu é um lugar, como diz a palavra de Deus, perfeito. E Deus é justo e perfeito. E quando chegarmos lá, nós vamos ter surpresa. Como, por exemplo, nós vamos encontrar no céu padres, pais de santo, macumbeiros. Quando você olhava para aquele cara, que é esse cara? Não tem nada para entrar no céu. E aí você vamos encontrar aquele camarada lá. E agora? Você vai discutir com Jesus. Jesus, como é que esse cara entrou aqui dentro? Porque em algum momento da vida dele, esse é o bonito da salvação. Ele fez uma decisão consciente para Jesus. Porque quem de nós sabemos o que vai aqui dentro? Aqui dentro, a gente avalia muito pelo exterior, pela conduta, pelas obras. Ok, isso é bíblico. Porque a conversão, ela é o resultado da mudança de mentalidade, da mudança de coração, e aí vão gerar as obras, o fruto de arrependimento, como diz a palavra de Deus. Mas muitas pessoas são salvas assim, no último lance das suas vidas. Né? Já vi pessoas morrerem na minha frente, pessoas que não tinham nada para entrar no céu. E ali, no último fôlego de vida, questão de menos de 30 segundos, estou recebendo Jesus, e aí? Dá para entender isso? Dá. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é a benignidade de Deus. Se depender de mim, de nós, seres humanos, mandamos o camarada para o inferno com casca e tudo. Porque nós temos um critério de justiça que é totalmente diferente do critério de justiça de Deus. E aí pode ocorrer também o contrário. Eu posso passar a vida inteira servindo a Deus, mas nos últimos segundos da minha vida eu posso perder a minha convicção de salvação. E aí, para onde eu vou? Quem está me entendendo, gente? Isso aqui é delicado falar desse assunto. Por isso, se alguém um dia questionar você na base desses 2 textos, simplesmente seja bem aberto segundo a Bíblia. A Bíblia não tem uma palavra final. Não afirma e não diz o contrário com respeito à salvação das crianças. É óbvio que Deus valoriza as crianças. É óbvio que Deus zela pela salvação das crianças. Mas esses 2 textos não implicam de forma nenhuma que seja uma afirmação, um bater no martelo dizendo, pronto, a criança já está automaticamente salvo. Quantos estão me entendendo, gente? Alguma dúvida? Vamos deixar as dúvidas para trás. Tá bem? Ficou claro sobre esse assunto? Porque a Bíblia não tem uma palavra final. Se tivesse 2, 3, 4, 5, 6 textos apoiando ou para um lado ou para um outro, amém. Teríamos todas as condições
de fazermos conclusões e afirmações. Como não existem maiores textos, fica aquela coisa o quê? No ar. E a gente só vai descobrir aonde? Quando chegarmos lá na eternidade. E essa é a questão que a Igreja Católica bate muito, né? Se a criança não é batizada, ou se a pessoa não é batizada, ela vai para o inferno. Crisma ou confirmação? Vamos lá, crisma. É um ato de aprofundamento em Cristo para todos aqueles que foram batizados. No Catecismo de 1994 está escrito: a confirmação aperfeiçoa a graça batismal. É um sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-se mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja. Então, a crisma, na verdade, seria a confissão, vamos usar assim nessa expressão, do ato de batismo que a criança sofreu. Mas a criança, meu Deus, para se batizar, segundo a Bíblia, ela tem que ter consciência do que ela está fazendo. Veja, não sei se você já viu na igreja católica, né, crianças recebendo aquela conchinha de água na cabeça. A criança não está sabendo de nada, ela não está fazendo confissão pública de quê? Dos seus pecados? Aceitando a Cristo? Não tem sentido nenhum. E a palavra batismo, para você entender, ela vem do grego, baptismos, imersão em meio líquido, ou aí já mata. Não existe batismo de chuveirinho, não é? Como, com todo respeito, os presbiterianos e metodistas, né? Vamos lá, batismo por aspersão. O que a igreja católica? Não existe, irmãos, não existe. O batismo, segundo Romanos capítulo 6, é uma simbologia que aponta para a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isto é, morremos para o mundo e ressuscitamos uma nova vida com Cristo Jesus. Daí temos que fazer o quê? Uma confissão pública de fé. Então, não funciona, com todo respeito, batismo nas crianças e batismo por aspersão. Eu conheço um pastor da igreja presbiteriana, lá do Rio de Janeiro, que um dia o Espírito Santo tocou tão forte aquele homem, ele era o pastor mais importante da primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, nos anos 80, não vou dizer o nome dele. Pensa no homem presbiteriano roxo de cima a baixo, roxo. Não acreditava em dons espirituais, não acreditava em cura divina, não acreditava que o Espírito Santo se manifestava. Um colega nosso, homem de Deus, pastor Arlindo, um dia confrontou ele: pastor, um dia o senhor vai se arrepender por tudo que o senhor tem pregado contra os pentecostais, porque o senhor vai se tornar um pentecostal e ainda vai pedir o batismo nas águas. Nunca farei esta loucura. 3 anos depois, ele pregando, mais de 600 pessoas foram testemunhas disso. Ele começou a tremer, como se estivesse tendo um ataque cardíaco, um AVC ou algum problema de doença. Começou a tremer, e começou a falar em línguas. Foi batizado no Espírito Santo. Começou a sapatear do púlpito da igreja presbiteriana. Tiraram ele à força, pensando que estava louco, estava doido, tá? Ficou 2 dias sem comer e beber, só falando em línguas. Aí ele se tornou um pentecostal daquele labareda, coisa de doido. Sabe a primeira coisa que ele pediu depois que parou de falar em línguas? Eu quero ser batizado das águas. Eita, cuspiu para cima, ganhou na cabeça. Vai desafiar Deus. Aí ele começou a ensinar, irmãos, eu passei 29 anos no engano do presbiteriano. Foi corajoso. Ele foi perseguido, até processado pelos grandões da igreja presbiteriana. Mas está lá, está firme. Hoje ele é pastor de uma igreja presbiteriana renovada em Brasília, em Taguatinga. No mais de 3.000 ex-presbiterianos batizados com o Espírito Santo. Jesus faz essas loucuras, né? Não é verdade? Quem sabe um dia Deus vai pegar você para fazer uma loucura, fazer da sua vida, para fazer uma loucura, uma transformação. Irmão Fábio. Só lembrando que, se eles olhassem só para a Bíblia, que o maior exemplo de tudo é Jesus, né? Então, como que Jesus foi batizado, né? E por que que, em vez de apresentar ele no 8º dia, e não batizaram ele com aspersão? E por que que ele foi batizar só aos 30 anos de idade?
né? Então, Oh! se Oh! olhasse verdadeiramente a Bíblia como exemplo, não tinha dúvida, né? Mas eu acho que é o diabo mesmo, né? O espírito, fazer igual o João falou, né? Acho que é João mesmo falou, o espírito do anticristo já está no meio de vós, né? Infelizmente, influenciou alguns reformadores, né? E, digamos, distorceu essa visão bíblica na mente de Calvino, de Zwingli. Eu sou um admirador dos reformadores, da Reforma Protestante de 1517. Só que quando eu leio os livros deles, eu não consigo entender porque eles saem assim, ó, desviam do foco básico das escrituras. Como é que Calvino inventa essa ideia de batismo por aspersão? Mas não está escrito isso na Bíblia. Eu já procurei de ponta a ponta, não faz sentido, entende? E várias outras coisas. Negar os dons espirituais, como é que ele vai negar a existência do Espírito Santo, que é Deus, o mesmo ontem e sempre? Ou seja, concordo com o irmão Fábio, é uma inspiração demoníaca que, por alguma razão, é assoprada na mente desses homens que foram tão usados também por Deus, mas, ao mesmo tempo, foram usados por ideias humanísticas e até mesmo diabólica. Penitência. Isso aqui o católico ama, isso aqui demais. Segundo o catolicismo, é maneira de remover a penalidade dos pecados cometidos depois do batismo e crisma. O padre, de ouvir a confissão dos pecados, recomenda os fiéis penitências como orações, oferta, ajuda ao próximo ou algum tipo de privação. Não sei se vocês já ouviram falar, na cidade do Rio de Janeiro, é a minha cidade. Existe lá uma montanha, na zona norte do Rio de Janeiro, e em cima desta montanha existe uma igreja chamada Igreja da Penha. Alguém já ouviu falar dessa igreja? Ela está lá em cima de uma montanha. Para chegar lá em cima, você tem que subir 365 degraus, mas não é a pé, não. É de joelho. Já subi a pé, para conhecer como monumento, como ah, obra de arquitetura. Já entrei lá 2 vezes. Dá um cansaço, mas você fica deprimido em ver dezenas de pessoas subindo de joelhos e os joelhos sangrando, rasgado, e o povo alegre, feliz. Não, Jesus não me chamou para isso. Jesus não me chamou para isso. Ele já fez tudo ali no Gólgota. Ele foi sacrificado, ele foi esmorraçado, deram golpes no nariz, no rosto dele, ele foi sangrado, foi chicoteado. Eu não preciso fazer isso, irmãos, nenhum de nós. Mas a Igreja Católica colocou isso na cabeça dos seus fiéis, querendo dizer o quê? Que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Isso é absurdo. Isso é absurdo. As penitências é um sacrilégio à luz da palavra de Deus. Eucaristia ou missa? Você sabia que a palavra Eucaristia, agora você vai ficar surpreso, a palavra Eucaristia está na Bíblia? Quem sabia? Ninguém sabia. Vou mostrar para vocês. Aonde a palavra é, pastor, o senhor está me deixando assustado. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse. E tendo dado graças. A palavra grega que original é eucharistos, ou eucharistia, que é traduzido por Eucaristia. Então, deixa eu entender. Então, os católicos romanos roubaram essa expressão do grego original do Novo Testamento, do grego koine. Exatamente. Os católicos roubaram essa palavra no original do grego, que é Eucaristia, que o católico colocou como Eucaristia. Essa é uma palavra roubada do próprio texto original, e eles criaram um outro sentido, como estamos vendo aqui na apostila. A missa é o mesmo sacrifício que o sacrifício da cruz. Errado. A missa é uma coisa, o sacrifício da cruz é outra completamente diferente.
A Santa Comunhão é a partir do corpo e do sangue de Jesus Cristo, sob a aparência de pão e vinho. Vemos que para os católicos a Eucaristia ou missa é onde Cristo volta a ser crucificado para que os benefícios se apliquem continuamente aos seus participantes. Preste atenção. Os católicos creem que quando eles tomam a hóstia e tomam o vinho, automaticamente ali, ó, no momento, a hóstia se transforma no quê? No corpo literal do Senhor Jesus Cristo, e que o vinho se torna literalmente o próprio sangue de Jesus. Isso chama-se a doutrina da transubstanciação. Se quiser anotar, fique à vontade, você não é obrigado. Transubstanciação. Isso, transformar, ou transformação. Em outras palavras, a hóstia se transforma ali, no corpo de Jesus. O vinho, se transforma ali, automático, no sangue de Jesus. Agora, se você foi católico, se lembra, ou conhece alguém que foi católico e já foi numa missa, quando o padre, o sacerdote, reparte a hóstia, que é o tipo de um discozinho, quem já viu a hóstia de perto? É um discozinho. Coloca e as pessoas não mordem e nem mastigam. Porque é feito de um composto que dissolve. Eles são ensinados a não morder, porque eles estariam mordendo fisicamente o corpo de Jesus. Seria uma profanação. Por isso coloca na boca e derrete, dissolve. E outro detalhe, não sei se vocês já observaram, não é toda a congregação que toma o vinho. Na verdade, ninguém toma. É o Papa, aliás, o sacerdote, o padre, o que está oficiando a missa. Ele pega lá o cálice e não reparte com mais ninguém. Para vocês verem como é uma distorção grosseira, né? Lutero, na Reforma de 1517, ele ensina a consubstanciação. O que é? A consubstanciação, ao contrário da transubstanciação, é o simbolismo do pão no corpo de Jesus Cristo e do vinho no sangue. Então, é um símbolo. Este aqui é o meu corpo que é partido por vós. Isto. Mas as Bíblias, nova versão internacional, atenção, as Bíblias NVI, vai trazer este. Porque as Bíblias NVI são Bíblias ecumênicas, elas foram produzidas com a ajuda de bispos católicos e pastores protestantes. Mas qual foi o objetivo disso? Não estou falando para você jogar fora a sua Bíblia NVI, mas para estudo ela não é recomendável. Para você comparar, excelente, mas não para estudo, porque a Bíblia NVI tem mais de 3.500 distorções para favorecer aos católicos e aos espíritas. Quando você começa a ler com atenção, você vai comparar com uma tradução normal, como a Almeida Revista Atualizada ou Almeida Revista Corrigida, com uma NVI. Se você tem uma NVI, pega uma NVI e pega uma Almeida Revista Corrigida e você vai ver algumas diferenças até gritantes, chamativas demais. E nesta questão de Mateus 26, 26, isto é o meu corpo. Isto é correto, porque Jesus está querendo dizer, este pão e este vinho simbolizam o meu corpo e meu sangue. Mas na NVI não é este. Está fazendo uma afirmação que aquele pão e que aquele vinho é literalmente o corpo e o sangue do próprio Jesus Cristo. Está entendido essa parte? Isso aqui é importante. Vamos lá. Repete essa palavra de novo aí. Transubstanciação. Que vem de substância, né? Transubstanciação. Eita, língua portuguesa, esse é o nosso português. Por ele eu me quedo com mi espanhol. Eu fico com o espanhol, que é muito mais fácil, que é o meu idioma nativo, acredite se quiser, não deve ser português meu idioma nativo, senão é espanhol, porque o espanhol é muito mais simples, o português é muito mais complexo, meu Deus. Eu quebrei a cabeça, gente, se vocês não acreditam, eu levei 6 anos a 7 para aprender um pouquinho da língua portuguesa, um pouquinho só, né? Como judeu,
O espanhol é muito mais fácil na minha cabeça. O português, ainda estou lá, agarrado com Aurélio, século XXI. Um negócio desse tamanho, com mais de 3.000 páginas. Né? E mesmo assim eu sofro com a língua portuguesa. Mas vamos lá. Extrema unção. Extrema unção. Virando a página 9, hoje estamos falando sobre as seitas e tomando um tempinho para falar sobre a Igreja Católica. Só vou trabalhar um pouquinho mais, só com mais 2 partes, nada mais, né? Porque o tempo já está indo embora e eu quero avançar para outras seitas. O sacerdote unge os olhos, nariz, mãos e pés, enquanto recita uma oração especial em latim. Este ritual visa diminuir a quantidade de pecados de pessoa, devendo o restante ser pago pelos parentes através das missas. Que loucura, gente. É como o sacrifício de Jesus, não valesse absolutamente nada. Graças a Deus, que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados e ele é suficiente, mais do que suficiente. E digo mais, pela palavra de Deus, este sangue já perdoou os nossos pecados do passado, este sangue está nos cobrindo e nos perdoando os pecados de agora. Olha a boa notícia. E esse sangue é tão poderoso que vai cobrir também os nossos pecados que ainda vamos cometer no futuro. Meu Deus! Essa coisa linda, gente. E a Igreja Católica não leva em consideração a isso? Claro que não, porque, tudo isso aqui. Mas tudo bem, vamos avançar para nós não entrarmos em maiores detalhes. Deixa eu fechar com purgatório. Como tem gente que acredita nisso? A doutrina do purgatório teve seu início no Concílio de Florença em 1439. Ali foi estabelecida a diferença entre o pecado cometido e a tendência para o pecado. Chegou-se à conclusão que o perdão conseguido através da confissão ao sacerdote e a participação dos sacramentos acaba com o pecado. Que loucura! Mas não acaba com a má tendência, portanto, a necessidade do purgatório, um lugar intermediário entre o céu e a terra, onde os fiéis ainda tenham alguma dívida e a má tendência para o pecado, irão sofrer no fogo do purgatório até a purificação completa. É como, repito, dar um tapa no sacrifício de Jesus. É como iriam dizer, o sacrifício de Jesus é uma historinha, não valeu de nada, vamos usar, então, meios intermediários para fazer a limpeza, a purificação. Mas graças a Deus que a Bíblia é clara, e nós cremos na Bíblia, que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Tem alguém que crê no poder do sangue de Jesus? Aí digo mais, cuidado. O sangue de Jesus não é para expulsar demônio, não. Aparece o endemoniado, o sangue de Jesus tem poder, já viram isso? O sangue de Jesus tem poder. Aonde está na Bíblia que você tem que clamar o sangue de Jesus para expulsar demônio? Alguém pode me dizer se tem algum texto que me prove que quando aparece o endemoniado, o sangue de Jesus tem poder. Caiu um jarro, o sangue de Jesus tem poder. Capotou o carro, o sangue... Que é isso, gente? Tem evangélico, tem cristão que não entende isso, porque não conhece a Bíblia nos seus mínimos detalhes, ou pelo menos numa base. O sangue de Jesus, quer anotar aqui? Quer anotar? É para limpeza e purificação de pecados. That's it. Não tem outra função. Não use o sangue de Jesus como fosse um amuleto. Caiu um jarro, caiu uma xícara, o sangue de Jesus tem poder. Pulou o gato preto na tua frente, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, o sangue de Jesus não é amuleto e nem é palavra para expulsar espíritos malignos. Se alguém me encontrar um texto, me mostre, que eu, não tenho problema de me retratar de 48 anos que eu estou ensinando errado a palavra de Deus. É o desafio que eu faço. Um aluno tentou encontrar, gente, vocês não acreditam, pastor, encontrei. Como é que é? Encontrei um texto que eu posso expulsar demônio pelo sangue de Jesus. Me mostra. Não, essa eu quero ver. Aí eu me preparei. Falei, Senhor, é hoje que eu vou ter que ir em público me retratar. Não tem problema. Quando ele me apresentou, pastor, e eu olhei assim, pegou um texto totalmente de cabeça para baixo, que ele havia sido ensinado durante 15 aninhos da vida dele como fosse um texto verdadeiro, mas era uma má interpretação totalmente invertida. Nem vou dizer o texto para vocês, que vocês vão até rir. Eu
fiz de tudo para não rir na frente do irmão. Meu Deus, como é que o irmão não está tendo um mínimo de discernimento com respeito a este texto que não tem nada a ver com respeito à libertação ou expulsão de demônios. Então, o purgatório tem esta situação que até hoje milhões de pessoas creem. Aí nós temos o papado, né, que o Papa, segundo eles, é o representante de Cristo na Terra. Eles afirmam que Pedro foi o primeiro Papa instituído pelo Senhor Jesus Cristo naquele problema do texto que nós lemos lá em Mateus capítulo 16. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você ler bem esse texto, a coisa não é assim, não. Ó, Jesus está dizendo, tu és Pedro. No grego é Petros, bloquinho rochoso, pedacinho de pedra. Tu és um bloquinho rochoso. Tu és um pedregulho. E sobre esta pedra, Petra, no grego quer dizer bloco gigante rochoso, edificarei a minha igreja. E que igreja é essa? A igreja do Senhor Jesus Cristo, eu e você. E as portas do inferno, aí vem a palavra grega, Hades, não prevalecerão ou não prevalecerão contra a minha igreja, ou seja, o poder do mundo dos mortos não prevalecerá contra a minha igreja. Quantos de vocês sabiam que Satanás não está no inferno ainda? Quem sabia aqui? Satanás não está no inferno. Pelo amor de Cristo, irmãos, não caiam nessa de ouvirem certos pregadores, diabo, fica quietinho lá no inferno. Assisti há 3 meses atrás, no YouTube, num culto ao vivo, de um pregador em Boston batendo, Satanás, fica aí quietinho no inferno, porque nós temos autoridade de manter você amarrado. E eu, quieto, estou esperando ele me provar isso agora. Eu fiquei 40 minutos segurando aquele culto online e ele não me provava. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar, porque tinha na parte do YouTube, tem uma partezinha que você pode interagir. Aí eu comecei a teclar para provocar. Meu irmão, eu estou aqui há 47 minutos, cheio de curiosidade. Me dá o texto, por favor. Você acredita que ele me respondeu com desaforo? Você não lê a Bíblia, não? Claro que eu leio. E é essa a razão que eu quero saber. De onde você tirou isso? Que Satanás está no inferno quietinho. Irmão, Satanás não está no inferno. Ele é o príncipe e chefe das potestades do ar. Quem de vocês sabiam que a Bíblia fala de 3 infernos? A Bíblia fala de 3 infernos. Quem aqui já sabia? Já falei sobre esse assunto? Acredito que não. Já, então tá maravilha. Então, deixa eu apresentar aqui um slide para pegar o gancho, para a gente não deixar o negócio esfriar, porque quando a coisa esfria fica difícil. Vamos lá. Estão todos enxergando? Todos enxergando? Eu vou mandar esse slide para vocês. Na verdade, eu vou postar no grupo, que é muita quantidade de slides. Então, no finalzinho do curso, eu vou mandar a pedido, tá? Todos estão enxergando? Todos estão enxergando? Todos? Maravilha. Ó, esta aqui é a Terra. É onde nós estamos. Daqui para baixo, chamamos de inframundo, ou mundo que está abaixo. Interessante que a Bíblia fala baixo, não está falando no interior da Terra. Muita atenção. Tem pregadores que afirmam que o inferno está dentro do seio da Terra, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que está abaixo. Aí nós temos que ter o cuidado para não colocar isso no literal, no físico, como fosse dentro da estrutura rochosa da Terra. Então a Bíblia fala que o inferno está abaixo. Aí nós temos um mundo espiritual que está acima. Vamos então para baixo. Para baixo nós temos o Sheol ou Hades. No passado, antes da morte, da ressurreição de Jesus, ele era dividido em 2 compartimentos. Seio de Abraão, lugar de tormentos. O que era o seio de Abraão?
o lugar aonde os mortos justos, que morreram na esperança de Jesus Cristo ou do Messias, iam para lá. Tum, caiu no seio de Abraão. E o lugar de tormentos é o lugar aonde iam os espíritos dos ímpios, daqueles que não creram no Messias ou no Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus morre, ele vai ao Sheol, o Hades, no mundo dos mortos, prega lá no lugar de tormentos, e para cumprir o Salmo 68, 18, ele toma cativo o cativeiro e leva para o alto, ou seja, leva para aqui, ó, para o nível 2 do terceiro céu, que é o paraíso. Vamos entender os três céus. Três céus. Primeiro céu, atmosférico. O céu que eu e você enxergamos, o azul do céu, as nuvens. Esse é o primeiro céu, o céu atmosférico. O segundo céu é o sideral, onde estão os planetas, as estrelas, as galáxias, as constelações. Alguns deles enxergamos a olho nu e outros somente com telescópio. E o terceiro céu, dividido em 3 níveis. Uau, que impressionante isso aqui, olha, preste atenção. Primeiro nível do primeiro céu, nível terceiro céu, nível 1, aonde habita Satanás e seus demônios. Efésios 2:2, Colossenses 1:16, Apocalipse 12:7 ao 12. Então aqui, ó, primeiro nível do terceiro céu. Segundo nível do terceiro céu, paraíso, aonde estão os espíritos dos justos, dos mortos justos. Estavam aqui, Jesus morre, ressuscita, esvazia o seio de Abraão, tira todos os espíritos dos justos daqui e joga aonde? No terceiro céu. Você cumpre o Salmo 68, 18. Tomou cativo o cativeiro, levou para o alto e deu dons para os homens. Então agora, todo justo, quando morre, não desce, sobe. Vai para o paraíso. Os que estão mortos hoje no paraíso ainda não estão glorificados, mas aguardando o arrebatamento. Nível 3 do terceiro céu, trono de Deus. O trono de Deus está bem alto, bem alto. Então estão todos aqui, ó. Está o trono de Deus e os anjos transitando aqui. Eu vou postar esta foto no grupo, aí você salva para você entender como é que funciona, tá? A questão da Terra, do inframundo, né, que é o mundo abaixo, e o mundo espiritual dividido em 3 níveis. Alguém já viu isso alguma vez? Nunca? É a primeira vez para vocês, acredito? Então, interessante. Vou passar aqui no grupo para vocês, então, salvarem. Muito bem. Vamos passar para o islamismo, que eu não quero ficar muito tempo preso à questão das religiões, né? Temos aqui o islamismo, eu tinha que falar muito sobre Maria. Deixa eu perguntar a vocês, alguns de vocês têm algum bom livro de referência sobre a Igreja Católica? Alguém aqui tem curiosidade de ter um livro prático, fácil de se ler, pequeno, mas com bom conteúdo sobre a Igreja Católica? Alguém que tem essa curiosidade? Ninguém? Que se tiver, eu posso mandar aqui agora um livro no formato PDF. Isso aí é mais para liderança. Perfeito. Irmão Fábio vai abrir Por causa que esse aqui, pastor, é para líderes e obreiros, aí parece que é mais assim, igual você falou, para liderança. Só que dentro disso aqui, esse livro fala sobre todas as religiões. Que lindo! Posta aí para nós. Aonde se consegue? Aonde se consegue esse livro? Pastor Hugo. Eu posso perguntar para o pastor Hugo, mas nós gastamos 4 anos para fazer. Era uma aula por semana só, Fala né? sério? Que isso, meu irmão? É muito conteúdo, muito conteúdo. Que riqueza é essa? É muito conteúdo. Uau! Ele tem inglês também. Tem inglês também. Sério? O de inglês é dessa grossura, assim, ó. Faz a foto e manda no grupo. Manda no grupo, por gentileza. Gente, eu mandei no grupo agora o melhor livro que vai ajudar vocês a entenderem os ritos da Igreja Católica. Tá, eu mandei em PDF, tá no grupo.
Babilônia, Ontem e Hoje, do pastor Abraão de Almeida. Alguém já ouviu falar do pastor Abraão de Almeida? Não ouviram falar. É o ícone vivo das Assembleias de Deus. Ele já está batendo 90 anos de idade, mora aqui nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale. Nós trabalhamos juntos há algum tempo no Brasil, ajudei a fazer a ele a tradução de 3 livros dele, de até 2 de escatologia, né? Israel, Gog e o Anticristo. E aqui está a capa, né, deste livro, né? Babilônia, Ontem e Hoje. Não se vende mais, você não encontra mais. É um livro que se tornou uma relíquia. Essa é a capa da última edição. Você vai lá só pelo índice, ó, tá aqui o índice, só pelo índice. Isso aqui, se você gosta de novidade, aqui, ó, a origem do paganismo, Nimrod, Semiramis e Tamuz, algumas doutrinas pagãs, no rastro da Babilônia, Pérgamo, trono de Satanás, deuses, semideuses e santos, a Páscoa e outras ofertas, mitos e relíquias, culto a Maria, uma afronta à fé cristã, inovações de reforma, Papa não infalível, ameaça ecumênica. Então, bem pequenininho, mas olha, tem um conteúdo bruto. Até nos ajuda a entender a diferença do Natal pagão, do Natal cristão, da Páscoa pagã e da Páscoa cristã. Tem irmãos que são, infelizmente, radicais, não têm um conhecimento bíblico, nem um conhecimento secular básico, e aí tomam a seguinte posição: não vão comemorar Natal, porque Natal é uma festa pagã. Epa, você não vai comemorar o Natal pagão. Você vai comemorar o Natal de Jesus Cristo. Não, 25 de dezembro, Jesus não nasceu em 25. É verdade. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas se convencionou uma data que, por infelicidade, é a data do Natal pagão. Na antiga Irlanda e Inglaterra era o chamado Natalis Invicti Solis, o vitorioso nascimento do sol. Se adorava o sol entre os celtas, né? Isso estou falando do século III, século IV, depois de Cristo. Então ficou esta data, por quê? Porque a Igreja Católica forçou esta data para entrar no calendário cristão e se convencionou. E agora eu e você não conseguimos mudar isso. 25 de dezembro. Mas quem nós vamos comemorar? O Natal pagão ou o Natal de Cristo? O Natal de Cristo. O importante é não sermos radicais. Não é o Natal pagão. A data é, mas o motivo é Jesus Cristo. Igualzinho a Páscoa. A Páscoa pagã é ovinhos de Páscoa, é o culto à fertilidade, é o culto a Nimrod, é o culto a Semiramis. Isso você vai ler nesse livro. Mas a nossa Páscoa é a Páscoa que levou os israelitas a saírem do Egito, comendo o cordeiro, marcando as portas com o sangue para prevenir a ação do anjo da morte. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É importante não misturarmos as coisas, mas essas misturas vieram entrar no mundo evangélico, infelizmente, pela falta de conhecimento bíblico e histórico básico. Então, eu sugiro, quando você tiver um tempinho, lê esse livro maravilhoso, Babilônia, Ontem e Hoje. Se você quiser recomendar para outras pessoas, você pode mandar-lhe à vontade. Você não tem o risco de sofrer nenhuma penalidade. O pastor Abraão de Almeida passou para mim, e ele mesmo pediu: pastor, passe para quem o senhor quiser, é de forma gratuita, porque não se vende mais este livro e não se publica. Então, a quem você puder reproduzir, retransmitir este livro de forma gratuita, né? Você explica, ó, você quer conhecer a origem da Igreja Católica, dos cultos pagãos, esse livro fala tudo. Nos mínimos, você vai ficar surpreso com muita coisa que você nunca pensou, você vai encontrar nesse livrinho tão pequenininho. Bom, eu quero entrar na parte do islamismo. Eu só vou falar só sobre o islamismo, porque vai tomar muito tempo para falar sobre a fé mundial, o mormonismo, testemunhos de Jeová. Depois disso, eu já quero passar, né, para os sinais, tá? Para os sinais. Vamos lá, nós temos ainda 13 minutinhos para nós, então, fecharmos a nossa aula. Que pena mesmo, né? Obrigado, irmão Fábio. Irmão Fábio é um benção. Olha o tamanho da criança. Líderes e obreiros. Muito obrigado, Deus abençoe. Vou correr atrás, irmão Fábio. Se ele tem inglês, misericórdia, né? E pergunte ao pastor Hugo, por favor, por gentileza, a pedido meu, como se poderia consegui-lo em português. Porque se for de um valor acessível, eu até poderia, como eu vou a Massachusetts no mês que vem,
eu poderia, quem sabe, encomendar uma quantidade com eles e oferecer aos alunos interessados. Nenhum aluno é obrigado, mas havendo interesse na parte de uns 10 alunos, de acordo com o preço, a escola poderia comprar 10 exemplares e depois revender para os alunos interessados, tá bom? Fica aguardando que o irmão me diga o valor deste livro, se é muito fácil, se é muito difícil de conseguir, eu recomendaria para os irmãos que assim o desejassem. Mas Só pelo que para o irmão vocês falou... saberem, ô pastor, que esse livro, ele fala desse assunto que a gente está falando do catolicismo, está todo aqui nesse livro. Sério? Tudo. Uau! Uau, uau, uau! Então é um curso, é quase que um curso de teologia completo, quase, mas com um enfoque mais para obreiros e líderes. Uau, excelente, excelente. Então isso vai ajudar muito, né? Nós vamos ter no futuro um bacharel, na verdade nós vamos começar ainda esse ano com uma turma do bacharel em teologia com especialização. Teremos 2 bacharéis, né? O bacharel regular e o bacharel com especialização. Claro, o grupo aqui está ainda no básico, quem quiser depois caminhar para o médio. Aí, depois do médio, teremos 2 tipos de bacharel, né? O bacharel regular e o bacharel com especialização. Só para informação de vocês, tá? O bacharel regular, 18 matérias. O bacharel com especialização, 12 matérias. A previsão é 1 ano de duração. E o com especialização, ele vai ter também bem focado para aconselhamento cristão, liderança cristã, mas a gente vai avisar isso bem mais na frente, porque a gente vai lançar, se tudo correr bem agora, em setembro, para uma turma que está fechando o médio conosco, às segundas-feiras, e vai ter um grupão de uns 10 ou 15 que vão migrar para fazerem esse bacharel com especialização. Vamos lá. Islamismo, página 10. O islamismo também é conhecido como muçulmanismo ou maometanismo. Então, quando você ouvir a expressão maometanismo, muçulmanismo ou islamismo, é a mesma coisa. Maomé, esse é o fundador do islamismo, que viveu entre 579 e 632 depois de Cristo. Surgiu por volta de 610 em Meca e Medina. A sede se encontra em Meca, na Arábia Saudita. As divisões principais, sunitas e xiitas, só para você saber. Os sunitas são os islâmicos mais suaves. Os cristãos até têm uma certa convivência com os sunistas. Agora, os xiitas são os agressivos, são os que mandam bomba por aí afora, matam os cristãos, fazem uma arruaça. Então, só para você entender a diferença entre um islâmico sunita e um islâmico xiita. Os xiitas dominam esmagadoramente o Irã, o Iraque e a Arábia Saudita. Os sunitas já dominam a Turquia, parte do Egito e dos outros países árabes, mas a maioria esmagadora, a maioria esmagadora são de xiitas, ou seja, toda essa arruaça que nós estamos vendo de terrorismo hoje da parte dos islâmicos são da parte dos xiitas. Eu convivi com islâmico, e você pode não acreditar, tem gente mais boa do que nós, tem gente boa e gente ruim, não é? Em todas as esferas da sociedade, em todas as religiões. Mas existe entre os sunitas um grupo de pessoas muito assim, quebrantadas e com uma sede de Deus que vocês não têm imaginação, né? Eu lamento que as igrejas evangélicas hoje não fazem uma gota de força ou de investimento para evangelizar o mundo islâmico. O esforço é bem pequeno. Se eu for falar para vocês, a quantidade de igrejas que querem investir em evangelizar os islâmicos, ela não chega nem 2% no mundo. Isso é uma pena, né? Porque eles fazem isso com medo, como o xiita fosse aquela pessoa que vai agredi-los. Mas, repito, tem gente muito boa entre os sunitas e que recebem, sim, o evangelho de Jesus. O xiita é mais difícil. O xiita você não pode falar, tem que ser a tua vida de testemunho. Já o sunita, você chega, fala de Jesus, ele abaixa a cabeça, pode não te dizer nada, mas a palavra, por interessante que pareça, é uma questão cultural, começa a trabalhar no coração deles. Vamos lá. As Escrituras. Qual é o livro que os islâmicos admitem? O Alcorão, escrito em árabe. O El Hadith, Palavras e Obras de Maomé.
A lei de Moisés, os salmos, os evangelhos são aceitos pelo Alcorão. Os muçulmanos, entretanto, os consideram adulterados. Olha que coisa louca! Então, o livro por excelência é o Alcorão, embora eles considerem a lei de Moisés, os salmos e os evangelhos. Mas estes, sendo parte da Bíblia, são considerados por eles adulterados. Deus. Quem é Deus no islamismo? Alá. Ele revelou ao Corão a Maomé por intermédio do anjo Gabriel. Alá é um juiz severo e não é representado como um amoroso. Mas Gálatas 1,6, você sabe o que diz lá? Ainda que desça do céu um anjo, proclamando um evangelho diferente a este que vos anunciamos, seja declarado o quê? Anátema, maldito. Então, o Espírito Santo já inspira, já fala, não é? Ao apóstolo Paulo, praticamente 500 anos antes de Maomé receber essa revelação. Que loucura, né? Claro, o Espírito Santo sabe todas as coisas. Então, 500 anos antes de Maomé receber essa revelação, o apóstolo Paulo já recebe essa revelação em Gálatas, em dizer, né, que vai descer um suposto anjo para revelar um novo evangelho. Então, já foi prevenido, né? Fomos prevenidos pela palavra de Deus. Jesus, escuta essa. Às vezes dá vontade de rir, mas dá vontade de chorar ao mesmo tempo. Jesus no islamismo é um dos 124 mil profetas enviados por Deus a diferentes... Vai ter profeta assim no mundo? Meu Deus! Abraão, Moisés e Maomé são alguns. Jesus nasceu de uma virgem. Olha, os islâmicos creem nisso. Mas não é o filho de Deus, sem pecado. Não é Deus. Olha que aberração. Não foi crucificado, ascendeu ao céu sem ser morto. Meu Deus! É conhecido como Messias e Ayatollah. Já ouviram falar dessa palavra? Ayatollah, Ayatollah, Ayatollah. Nos anos 70, teve um Ayatollah no Irã, muito famoso, né, que abriu até uma guerra aberta com os Estados Unidos, o Ayatollah Khomeini, se você se lembra. Então, a palavra Ayatollah quer dizer sinal de Alá. Jesus regressará no futuro para viver e morrer. Que loucura, a Bíblia não fala disso, que ele vai voltar para morrer. O Espírito Santo, como é que o Espírito Santo revela? É conhecido no islamismo. O Alcorão se refere a Jesus como Espírito de Deus. Os eruditos muçulmanos veem o anjo Gabriel como Espírito Santo. Que mistura! Salvação. Os homens são basicamente bons. Olha a mentira do diabo. Mas falíveis e precisam de direção. O equilíbrio entre as boas e as más obras determina um destino eterno, paraíso ou inferno. Eles acreditam no paraíso ou no inferno, mas acreditam que é através das boas obras que se chegará até lá. A morte admite a ressurreição dos corpos. Haverá um dia final para julgar e recompensar. O paraíso eterno para aqueles que creram no islamismo, o inferno para os infiéis que não aceitaram o islamismo. Outras características. Os adeptos são chamados muçulmanos. Vão às mesquitas, que são os templos dele, para orar, ouvir sermões e conselhos. Esforço santo para expandir o islamismo é chamado de jihad. 5 pilares do islamismo. Confessar que Alá é o único Deus verdadeiro e Maomé é o seu profeta. Orar 5 vezes ao dia, não sei se vocês sabiam, eles oram 5 vezes ao dia sobre um tapetinho. Tem um tapetinho que, ó, abrem e vamos lá. 5 vezes ao dia. O de voltado para Meca, dar esmolas, jejuar o mês de Ramadã e fazer uma peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. As outras religiões eu não vou entrar em detalhes, né? Deixa vocês darem uma lidinha. A fé mundial Bahá'í, o mormonismo, os testemunhos de Jeová, a Igreja da Unificação. Aí na página de número 13 nós vemos a quantidade de guerras. Então eu vou trabalhar com esta parte já na próxima aula: guerras, fomes, catástrofes naturais, terremotos. Vou voltar na página 18 a falar da igreja. Página 20, vou voltar a falar sobre a besta, o sinal da besta. Alguém já ouviu falar do sinal da besta? Alguém aqui já ouviu falar do sinal da besta? Quem já ouviu falar do sinal da besta? O que, na verdade, vocês já ouviram falar sobre o sinal da besta? Vamos lá, vamos usar os 5 minutinhos finais
para eu tentar entender aqui se vocês já ouviram e de que maneira vocês ouviram sobre o sinal da besta. Vamos lá. Qualquer um de vocês pode falar. O que vocês entendem sobre o sinal da besta? Irmão Fábio. O que eu já ouvi falar, sinal da besta, é que na grande tribulação, né, eles receberão o sinal da besta aqueles que não foram salvos, estão aqui na grande tribulação, e para eles comprar, vender e sobreviver, eles têm que ter o sinal como um pacto, vamos dizer, que eles vão fazer com o anticristo, né? Então, eles precisam ter esse sinal para sobreviverem. E se não quiser aceitar, tem que continuar crendo em Jesus Cristo. Ou então, aí morrerão se não aceitarem. Né? Ok. Entre a nossa irmã Maria Almeida, Maria das Neves, irmã Viviane e irmã Cássia, o que vocês entendem pelo sinal da besta? Como é que ele vai ser manifesto? Pelo que vocês entendem. Vocês não são obrigados aqui a saberem tudo, porque estamos aqui juntos para aprender. O que vocês entendem? Como é que vai se manifestar esse sinal? Vamos lá. Qualquer um de vocês pode participar falando. Ok, irmão Fábio falou direitinho. Agora, a Bíblia fala que vai ter uma manifestação deste sinal. Como? De que forma? Se lembram? Já leram em algum lugar? Já leram em algum lugar, ou na Bíblia, ou já ouviram alguma mensagem de algum pregador, de alguém ministrando um estudo bíblico? Sejam sinceras, sim ou não? Não. Ok. Vamos a Apocalipse capítulo 13. Só estou dando uma palhinha, adiantando um assunto que vai render pelo menos 2 aulas. Vou tentar colocar em uma aula só, mas vai dar. O negócio vai render longe. O negócio vai render longe. Capítulo 13 do livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 13. Versículo 16. Todos abriram, por favor, Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal. Anote aí, um sinal. Aonde vai ser posto esse sinal? Em 2 lugares. Ou em um ou em outro, não é nos 2 ao mesmo tempo. Me entendam. O sinal vai ser posto em um ou em outro lugar. Não será nos 2 ao mesmo tempo. E aonde será colocado este sinal? Está aqui, ó. Que ele seja posto um sinal, ó, na mão direita ou na testa. Estão percebendo aí? Ou. Não está dizendo e. Se fosse e, então o sinal seria nos 2 lugares ao mesmo tempo. Concordam? Seria aqui e seria aqui. Mas aqui está dando a alternativa. Vai ser aqui ou aqui. Como se manifestará esse sinal? Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Então, será um sinal, vai ser um nome ou um número. Anotem aí que interessante. Então, esta marca, vamos assim dizer, vai se manifestar em 3 formatos diferentes. Vai ser um sinal, ou vai ser um nome, ou vai ser um número. Estão percebendo aí o ou? Toda vez que você lê ou, são alternativas diferentes. Não vão ser as 3 ao mesmo tempo, entendeu? Tem pessoas que vão receber só o sinal. Tem outras que vão receber o nome. E tem outras que vão receber o número. Mas tudo vinculado com a besta, e vai ser a forma que as pessoas vão ser
autorizadas para comprar e vender na tribulação. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Ó, 2025, cheques e dinheiro papel vão começar a desaparecer no mundo, começando na União Europeia. Estados Unidos, 2030, o papel vai desaparecer. As moedas vão desaparecer em 2026. Li ontem no Washington Post, moedas. Se você tem o seu botezinho de moeda, seu porquinho de moeda, manda tudo embora. Eu conheço um evangelista em Connecticut, ele tem $1.300 de moedas de 25 centos. Ele até me mandou um vídeo. Pastor, olha aqui minha bênção. Que isso, irmão? Tem $1.200, $1.300 só de moeda de 25, manda-se embora. Porque vão acabar as moedas e você vai acabar perdendo dinheiro. Tá? Então, o dinheiro vai desaparecer. Cheque, papel, moeda, cartões de crédito. Entre 2024 e 2029 vão desaparecer. Que é isso? Quantos de vocês estão ouvindo falar da chamada criptomoeda? Criptomoeda é a chamada moeda digital. Moeda digital. Hoje, por exemplo, tem bancos, não são muitos, o chamado Santander Bank, Banco Santander. Eu creio que em Lowell tem, aqui também em Orlando tem. Dependendo da agência, eu já vi isso em Nova York, já vi em New Jersey, em Trenton, já vi em Washington, D.C. Você não precisa de cartão de crédito ou de cartão do banco para mexer na sua conta. Você coloca lá o teu dedinho, um aparelhinho, e ele identifica o quê? A tua digital, ou polegar ou indicador. Tem uma outra agência que em Trenton se usa o quê? O íris. Você coloca o olhão lá, ó, e registra e move a sua conta. Isso faz parte da digitalização. Então, a criptomoeda ela vai ganhar um certo crescimento no mundo. Até por final, na grande tribulação, tudo isso que hoje conhecemos como dinheiro desaparece. Aí vai ficar o quê? A marca. E a marca da besta vai ser um sinal. E já vou adiantar a vocês o sinal da marca. Vou adiantar. E a gente vai falar sobre isso. Deixa eu mostrar a vocês. Alguém está vendo isso aqui? Alguém está vendo? Eu sei que você conhece isso aqui. Ou seja, na sua casa tem que ter um produto que tem isso aqui. O que é isso aqui? Que sinal é esse? Alguém pode me dizer? Como se chama isso aqui? O áudio de alguém está fechado? Código de barra. Código de barras. Vou mostrar a vocês que o número 666 está aqui, ó, escondidinho. Muita gente não está vendo. O número 666 ele foi colocado propositalmente oculto para ser lido por scanners especiais, tá? Mas o número 666 está ali dentro. Então, esse é o sinal. O nome nós não sabemos ainda. E o número, sim, sabemos. 666. Por quê? Verso 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. E o seu número é 666. Então, já sabemos o sinal e já sabemos o número. Sinal, código de barras. Número 666. O nome, não sabemos. Tá? Só vai saber quem for marcado na época da grande tribulação. Só para terminar, quem receber esta marca vai ser para sobrevivência, para comer, beber, vender, viver. E quem não receber vai viver como um clandestino. E se viver clandestino sem receber esta marca, o que vai acontecer? Vai correr o risco de ser preso pela polícia do anticristo, vai ser forçado a receber a marca, e aqueles que não receberem a marca vão morrer, decapitados. Seus pescoços vão ser cortados. Como é que eu sei disso?
Só para fechar, para você ver que tudo isso já está narrado na Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Só para fechar. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Anote aí. Interessante. São chamados mártires da tribulação. Aí vão entrar ímpios, que vão sobreviver à tribulação, vão se converter a Cristo, mas não vão querer receber a marca, porque sabe que se recebem a marca vão para o inferno, perdem plenamente a salvação. Por outro lado, vão ter um grupo de cristãos, de crentes, que não vão subir no arrebatamento, vão ficar, porque não honraram o sangue de Jesus, e a única maneira deles sobreviverem é não negar o nome de Jesus, e, consequentemente, não poderão receber a marca. Embora nós entendemos, né, que alguns cristãos não vão aguentar a pressão, vão negar Jesus, receberão a marca e perderão a salvação. Mas os que negarem ao anticristo, não querem a marca, meu negócio é com Jesus, vai ser decapitado. Aonde está isso? Apocalipse capítulo 20, verso 12. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abrindo-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos. Deixa eu ver aqui. Desculpe. 24, desculpe. Apocalipse 20, verso 4. Perdão. Eu li um pouquinho mais à frente. É 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aquele a quem foi dado o poder de julgar. Está aqui, verso 20, verso 4. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Tem uma versão que diz decapitados, e degolados é a mesma coisa, tá? E que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e na mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ou seja, vão ressuscitar antes do milênio e antes que termine a tribulação. Olha só que interessante. Então, estes mártires da grande tribulação, eles vão ressuscitar antes do governo de 1000 anos, porque eles decidiram não renunciarem à fé em Jesus Cristo. Mas vocês veem que o negócio aqui é bruto, porque essas pessoas vão ser obrigadas não somente, preste atenção, isso aqui é importante, não apenas a receberem a marca, mas a adorarem a imagem da besta. Ou seja, só o fato de receber a marca já é uma coisa pesada, não é verdade? Mas, somado a isso, as pessoas vão ser forçadas a adorarem a imagem. Vou repetir, e que não adoraram a besta. Então, elas vão ser forçadas a adorar a besta, e nem a sua imagem, vão ser forçadas a adorar a sua imagem, meu Deus, e vão ser forçadas a receberem o sinal na testa e na mão. Então, o negócio vai ser pesado. Isso, no caso, é uma exigência de fidelidade que Satanás vai exigir das pessoas para sobreviverem ainda na tribulação. Mas, graças a Deus, que nós estamos aqui lutando, e nós não vamos entrar na tribulação nem por brincadeira, nem por pesadelo, nem por sonho, porque vai ser um período que muitos, infelizmente, não vão aguentar. Não, pastor, se eu não subir na primeira, eu subo na segunda. Não tem essa de subir na segunda, não, porque se a gente não se garante agora pela graça e misericórdia de Deus, quem somos nós para nos atrevermos a nos garantir na segunda? Se somos tão pecadores, tão falhos, tão necessitados de Cristo, se agora nós nos agarramos com Ele, quem somos nós para dizer que nós vamos nos garantir na segunda? Amém? Vamos subir na primeira, gente? Acho que vocês não entenderam. Nós vamos subir na primeira, gente. Meu Deus, não me deixa assustado, não, senão eu vou ter que jejuar por vocês, né, intensamente amanhã, para Deus dar convicção. Aquele povo da quinta, porque nós temos que subir junto. E vamos subir em nome de Jesus, que não foi para isso que Jesus nos salvou, para a gente cair numa situação de desastre e de caos, como ficará, então, este mundo.
Bom, nós terminamos por hoje, passamos um pouquinho do horário, agradecemos a paciência, a bondade, a gentileza do irmão Fábio, irmã Maria das Neves, Maria Almeida, irmã Viviane, irmã Cássia. Tá bom, irmã Viviane? Vou mandar, então, a apostila dessas duas varoas, essas duas Marias, para o seu endereço. Então, as duas Marias vão ser abençoadas pela terceira Maria, né? Não é Maria, mas é Viviane, né? Então, está no mesmo espírito das duas Marias. Aí tem que chegar. Se essa apostila não chegar, aí eu vou ficar bravo. Aí eu vou ter que jejuar para esse material chegar, né? Tá lá, tá na mão dela a bênção, então não é justo que as duas Marias sejam privadas. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, pedindo com que a bênção dele seja sobre nós, né? E pedindo que o seu Espírito Santo continue abençoando essa turma de quinta-feira. Hoje é a primeira vez, pelo menos em bom tempo, que a gente não tinha tantas ausências, mas nós entendemos que são circunstâncias da vida, né? Às vezes nos colocam circunstâncias que não é possível estarmos aí todos estudando juntos a palavra de Deus. Vamos, então, agradecer ao Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua bondade e misericórdia, louvamos o teu nome por esta aula, pedimos que teu Espírito continue nos motivando, nos fortalecendo, nos ajudando em tudo. Senhor, eu sei que é uma batalha, é um grande compromisso, é uma grande responsabilidade estarmos aqui todas as quintas-feiras. Eu te peço que tu ajude, sustente aos meus irmãos, às minhas irmãs nesta tarefa, nesta empreitada, que não é fácil, mas já tem a recompensa da parte do Deus Todo-Poderoso, já tem a recompensa de vitória, de triunfo, no poderoso nome de Jesus. Despede-nos de paz, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, dando-nos um final de quinta-feira abençoado e também, em nome de Jesus Cristo, uma semana de vitória para que possamos, com a tua graça e bondade, voltarmos para a próxima semana, no finalzinho do primeiro módulo. Próxima semana, quinta aula do primeiro módulo. Que o teu nome em tudo seja glorificado, e a nossa oração, que a te fazemos agradecidos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Antes que eu me esqueça, não se esqueçam, por favor, não se esqueçam, o questionário está aqui, perfeito? Os que puderem, já comecem a fazê-lo. Você vai entregar esse questionário no finzinho de todos os módulos fechados, mas não deixe para a última hora, não. Já começa a responder o questionário, você vai encontrar praticamente 90% das respostas dentro da apostila. É só você usar a apostila, manusear a apostila. Se ficar com uma certa dúvida, eu vou mandar 2 sites bons de escatologia, que também vocês vão encontrar as respostas. Então, esta vai ser a última matéria que a gente vai estar usando trabalhos, né? Depois dessa matéria de escatologia, voltamos ao sistema de provas, né? As provinhas bem simples, 10, 12 perguntas, mas eu decidi colocar a questão dos trabalhos agora, só para despertar o sentido, né, de pesquisa que vocês precisam conhecer um pouquinho, e também para facilitar o meu lado com essa situação da minha esposa, que ficou um pouquinho pesado, muita coisa se acumulou. Tá? Mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, já está tudo dando certo no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso lema para terminar, seriedade. Então, tudo mudinho, né? Ficou com o olho fechado. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus os abençoe. Ótimo final de quinta, uma abençoada semana. Lindo fim de semana para vocês e até a próxima quinta. Se Jesus não voltar. Se voltar, já era. Estamos lá com ele. Muito obrigado. Paz a todos. Deus abençoe. Paz.